Olá, aqui é o professor Alan e hoje vamos tratar de um assunto muito importante que é o conceito de função. Como é que a gente define função? Sejam dois conjuntos, né, A e B, não vazios, a gente denomina esse Fzinho aí, ó, uma função de A em B, a gente representa isso por F, dois pontos A e B, que é essa notação que a gente dá aqui. Isso quer dizer, F é uma função de A em B. Uma lei que indica como associar cada elemento x de A com um único elemento y em B. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para a gente entender o que é melhor. Então, a gente tem aqui uma função f definida de A em B. Esse A aqui é o conjunto de partida e o B é o conjunto de chegada, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um conjunto A, a gente vai representar por diagrama para você entender melhor. Isso são diagramas de Venn. Então, a gente tem alguns elementos aqui no conjunto A, que são os elementos que constituem um x, né? Todo elemento que está aqui é cada valorzinho de x que é atribuído à sua função. E esses elementos de x serão transformados e os valores, os possíveis valores que serão transformados, ou seja, as transformações, estarão aqui no conjunto B, que é o conjunto de chegada. Ou seja, eu transformo o elemento x de A em um elemento y em B, ok? Como assim? Ó, o elemento A, ele será transformado no E. Essa setinha indica isso, tá vendo? Ó, o elemento A foi transformado no elemento E. O elemento B aqui, ó, foi transformado em F. O elemento C foi transformado em G. O elemento D foi transformado em H. Então, esse diagrama aqui, ele está indicando o quê? Que cada elemento X do conjunto A... Não, mas não entendi, não tem X aí. O X é uma notação que a gente dá para os elementos que constituem, ou seja, formados pelo conjunto de partida. Então, todo elemento que está no meu conjunto de partida, eu chamo de X. E aqueles elementos que serão transformados, ou seja, as transformações estarão no conjunto de chegada B, ok? E a gente chama isso de Y. Então, vamos lá. A função f, ela transforma cada elemento x do conjunto A em um único elemento y do conjunto B, ok? Então, aí surgiu essa função f aqui, ó. Então, a função f é como se fosse uma máquina. Ela pegou o elemento A e transformou esse elemento A em elemento E. Pegou o elemento B e transformou esse elemento em elemento F. Pegou o elemento C, transformou esse elemento em elemento G. E assim fez com o D também. Pegou o D e transformou em H. Perceba que cada elemento aqui foi transformado. O A foi transformado, o B, o C e o D. E essa transformação é única, tá vendo? Só pode ser única. Se isso aqui tiver dois elementos associados ao A, não representa uma função. Vai ficar mais claro aqui com exemplos numéricos. Quer ver? Ó? A gente tem uma função de A em B de novo. Aí eu tenho aqui o conjunto A, tenho aqui o conjunto B. O conjunto A, coloquei aqui alguns números, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, esses outros números aqui. Então, essa função f, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o 1 e transformar em 1. Vai pegar o 2 e transformá-lo em 4. Vai pegar o 3 e transformá-lo em 9. Vai pegar o 4 e transformá-lo em 16. Como aqui a gente tem exemplos numéricos, fica fácil aqui de ver qual é essa minha função. Ou seja, o que faz o 1 virar 1, o 2 virar 4, o 3 virar 9? Qual que é essa relação, né, que a gente tem entre o A e o B? Perceba que o número 1, se você multiplicar 1 por 1, dá 1. Se você pegar o 2, multiplicar 2 por 2, dá 4. 3 por 3 dá 9. 4 por 4 dá 16. Então, que função que é essa? Olha lá. A minha função f pega o número aqui que você escolher, que está dentro do conjunto A, e faz o que com ele? Exatamente, e eleva esse número ao quadrado. Então, o que você pode perceber? Que 1 ao quadrado é 1. A gente indica isso na função assim, tá? Ó, f de 1 é 1. Ou seja, quando o x é 1, o y é igual a 1, ok? F de x é a mesma coisa que y, beleza? Agora vamos lá. F de 2 é 4. 2 ao quadrado, 4. Ou seja, quanto x é 2, y é 4. F de 3 é igual a 9. 3 ao quadrado é igual a 9. O que isso quer dizer? Quando x é 3, o y é 9. E por último, f de 4 é igual a 16. Ou seja, quando x é 4, y é igual a 16. Perceba que ficou sobrando um número aqui no conjunto de chegada. Mas isso não tem problema nenhum. O conjunto de chegada pode sobrar quantos números aqui quiser. Agora, só não pode sobrar
no conjunto de partida. Por quê? Porque pela definição de função, a gente aprendeu isso. Cada elemento x de A tem que estar associado a um único elemento y em B. Então, verifica se todos os elementos de A estão associados a um único elemento y em B. Isso foi verificado, então isso representa uma função. Vamos para mais um exemplo. Ó, tem um conjunto A, tem um conjunto B. Coloquei alguns números aqui para o A e alguns números para B. A princípio a função é a mesma. 1 foi transformado em 1, 2 foi transformado em 4, 3 em 9, 4 em 16. Mas agora olha que você percebe aqui. A minha função a princípio é a mesma da anterior. Porém, 5 ao quadrado é quanto? 25. E tem o 25 aqui para a gente ligar? Não. Então a gente tem um problema aqui. Isso não vai verificar uma função. Não vai ser uma função. Presta atenção. Ó, f de 1 é 1, f de 2 é 4, f de 3 é 9, mais o f de 4 é 16, e o f de 5 eu não consegui associar isso com ninguém. Então, como o elemento 5 do conjunto A não foi associado a ninguém no conjunto B, esse diagrama aqui não vai representar uma função, ok? Não pode sobrar ninguém no conjunto de partida, ou seja, todo elemento tem que estar associado a um único elemento aqui. Se não tivesse esse 5 aqui, seria uma função, como o exemplo anterior. Então, este caso aqui não é uma função. E vamos definir aqui um conceito, 3 conceitos importantes aqui para o nosso estudo de função. Domínio, imagem e contradomínio. O que são esses 3 conjuntos? Vai ficar fácil da gente identificar isso com um exemplo, mas eu vou definir aqui de modo bem simples o que é cada um desses conjuntos. Domínio, contradomínio e imagem. O que seria o domínio? O domínio de uma função é o conjunto de partida, conhecido também como campo de existência de uma função. O que isso quer dizer? É o conjunto formado por todos os valores de x para que a minha função sempre exista. Então isso aqui é o domínio. E o que é o contradomínio? Ele é o conjunto formado pelos possíveis valores de y, ou seja, é o conjunto de chegada, é o conjunto que contém as possíveis transformações de x pela função f. E a imagem? O que seria a imagem? Ela é o conjunto formado por todas as transformações que a gente fez, ou seja, é o conjunto que contém todos os valores de y que foram associados, né, aos valores de x. É o conjunto que contém as minhas transformações, ok? Vamos entender esse conceito aqui através de um exemplo. Veja bem, sejam os conjuntos A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, e B, formado pelos elementos 1, 8, 27, 64, 125, 200, 250 e 500. E F, uma função definida de A em B, por f de x igual a x3. Então, o que essa função f faz? Ela pega o número em x e eleva esse número à terceira potência, ou seja, eleva ao cubo. Então, como é que vai ficar? Vamos determinar aqui o que está pedindo. Letra A. Represente essa função utilizando diagramas, igual a gente viu nos exemplos anteriores. Então, o conjunto A está aqui, o conjunto B está aqui. Agora, a gente vai colocar os elementos do conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar os elementos aqui no meu conjunto de chegada, né, que é o conjunto B. Então, estão todos aqui. Agora, o que acontece? A minha função, o que a minha função f faz? A gente pega o x e eleva esse x ao cubo. Então, 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. 4 ao cubo, 64. 5 ao cubo, 125. Pronto. Perceba que o 250, o 500 e o 200 não foram associados a ninguém. Mas, como eu disse, isso aqui representa uma função, não tem problema sobrar no conjunto de chegada. Só não pode sobrar no conjunto de saída. Muito bem, conjunto de partida. Então, está aqui a representação dessa função através de diagramas. Agora, veja bem, o que é o domínio de f? Como é que eu calculo isso? Como é que a gente determina o conjunto que forma o domínio de uma função? Como foi explicado lá no slide anterior, o domínio de uma função é o conjunto formado por todos os elementos de x, para os quais a minha função existe e foi definida. Então, o meu domínio é o próprio conjunto A. Veja que a sua função é definida de A em B. Então, o conjunto de partida, que é o conjunto A, é o meu domínio. Então, vai ser os números 1, 2, 3, 4 e 5. Todos os elementos aqui do conjunto A constituirão o meu domínio. Agora, o contradomínio, o que seria? O contradomínio é o conjunto formado pelos valores
pelos possíveis valores de y, ou seja, é o meu conjunto de chegada. Então, é todo o conjunto B. 1, 8, 27, 64, 125, 200, 250 e 500. Este é o conjunto de chegada, onde estão as possíveis transformações, não é isso? E o que seria o conjunto imagem? Já deu para sacar, né? A imagem de uma função é formada pelas transformações que foram feitas ali no x. Ou seja, o 1 foi transformado em 1, o 2 foi transformado em 8, o 3 foi transformado em 27, o 4 em 64, o 5 em 25. Como é que a gente pode exemplificar isso? A imagem da minha função quando x é 1 é 1. A imagem da minha função quando x é 2 é 8. A imagem da minha função quando x é 3 é 27. A mesma coisa também eu posso perguntar. Qual o valor de x cuja imagem é 125? É o 5, tá vendo? Quando a gente perguntar o x, a gente olha aqui no conjunto A, que é o domínio. Agora, quando a gente perguntar sobre a imagem, a gente olha aqui nesse conjunto de chegada os valores que estão associados ao x. E se eu perguntar qual é o conjunto imagem, o que seria? Todas essas ligações aqui, 1, 8, 27, 64 e 125. Perceba que eu posso perguntar também de modo individual, pontual. Por exemplo, qual é a imagem da minha função quando o x é 2? Aí você vai olhar lá, para x igual a 2, a gente tem a imagem aqui é 8. Então, a imagem sempre você vai associar ao y e o domínio sempre você vai estar associando ao x, ok? Entendeu direitinho o que é conjunto imagem, domínio e contradomínio? Agora a gente vai ver mais alguns exemplos. Exemplo 1. Verifique se os diagramas abaixo representam ou não uma função. Então, vamos verificar essa informação aqui. O que nós aprendemos? Cada elemento x de A tem que estar associado a um único elemento y em B. Então, perceba que este elemento aqui, esse elemento aqui está associado a um único elemento que é este aqui. Este outro elemento aqui está associado a um único elemento que é esse aqui. Este outro elemento aqui está associado a um único elemento. Assim como este outro aqui, último, foi associado a este único aqui. Então, esse primeiro exemplo aqui é sim uma função. Então, isso aqui a gente pode dizer, se eu quiser representar aqui por f, nós vamos dizer que f é função. Ok? Representa uma função de A em B. Agora, vamos olhar aqui o segundo. Mesmo critério. Este elemento aqui está associado a este outro aqui. Beleza. Este outro elemento aqui foi associado a este único aqui. E, por último, este terceiro elemento aqui está associado a esse aqui. Aí você fala assim, mas esse aqui está associado aos dois. Não. Esse elemento de x aqui foi associado a quantos lá? Só um. Então, essa função aqui, se a gente quiser chamar, por exemplo, de função g, representa uma função, porque ela está com todos aqueles quesitos que nós aprendemos. Cada elemento aqui está associado e essa associação é única. Então, da mesma forma que o primeiro exemplo, g representa uma função, ok? De A em B. Agora, vamos olhar esse terceiro exemplo aqui. No primeiro momento já tem um problema. Olha aqui, para esse valorzinho de x aqui, ele está associado a dois valores em y. Perceba a diferença. Olha aqui, nessa situação aqui, este valor aqui está associado a apenas esse. E este outro aqui está associado a apenas esse aqui. Aqui aconteceu o quê? Nós temos duas imagens para esse valor de x aqui. E isso não pode acontecer em uma função. Cada valor de x tem que estar associado a apenas uma. Então, se a gente chamar aqui, por exemplo, de h, eu posso falar que h não representa uma função, ok? H não é função. E, por último, vamos analisar aqui esse quarto exemplo. Eu tenho aqui uma função a princípio de A em B, onde nós já verificamos aqui um problema. Olha aqui. Pode ter elemento x do conjunto A sem estar associado, gente? Não. Então, de cara aqui, a gente afirma que esse diagrama aqui, se a gente chamar de F,
também não é função. Por que que não é função, professor? Não entendi. Não representa uma função que, para ser função, cada elemento x do conjunto de partida aqui tem que estar associado. E esse elemento aqui ficou sem nenhuma associação aqui em y. Ele não tem uma transformação. Então, isso não pode ser função. Ok? Então, recapitulando, vai ser função quando cada elemento x de A estiver associado a um único elemento y em B. Então, a justificativa aqui para o terceiro exemplo, por que que não é função? Porque esse valorzinho de x está associado a mais de um elemento. E aqui no 4, por que que isso não é função? Porque existe um carinha aqui, ó, no conjunto A que não foi associado a ninguém. Então, isso não vai ser uma função, ok? Vamos entender um pouquinho mais de função em relação ao gráfico. Como é que funciona isso? O gráfico de uma função, a gente vai entender direitinho como é que funciona. A princípio, a gente vai colocar alguns valores arbitrários para x e vamos encontrar os de y. Por exemplo, o que seria o valor de x? Vamos colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Coloquei 5 valores arbitrários aqui para x. E agora a gente vai substituir na função e ver quais valores para y a gente vai encontrar. Então, o que a minha função f faz? Ela pega o número, multiplica por 2 e subtrai uma unidade. Então, eu vou fazer as continhas aqui embaixo para a gente acompanhar. Aqui, ó. O que seria f de menos 2? Ou seja, qual que é o valor da minha função quando x valer menos 2? Aí a gente vai substituir na função, vai ficar 2 que multiplica menos 2, menos 1. Então, f de 2 vai ficar o quê, gente? F de menos 2, né? 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4, menos 1. F de menos 2 é igual a menos 5. Agora, vamos observar. Vamos colocar o valor aqui, ó. Menos 5. Agora, vamos ver quanto que x for menos 1. Ó, f de menos 1, quanto que vai dar? Vai ficar 2 que multiplica menos 1, menos 1. Então, vai ficar f de menos 1 é igual a menos 2, menos 1. Então, f de menos 1 é igual a menos 3. Então, vamos colocar aqui. Quando x for menos 1, o y, né, vai ser o quê? Menos 3. E quando x for 0? Ó, f de 0, o que seria? 2 que multiplica 0, menos 1. Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0, 0, menos 1, que é igual a menos 1. Então, está aqui, menos 1. Agora, vamos ver quando x for 1. Ó, f de 1, quanto que vai ficar? 2 vezes 1, menos 1. Então, f de 1 vai ser igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Então, quando x for igual a 1, y também é igual a 1. Agora, quando x for 2, f de 2, o que vai acontecer? 2 que multiplica 2, menos 1. Então, f de 2 é igual a 2 vezes 2, 4. 4 menos 1 é igual a 3. Quando x for 2, y é igual a 3. Vamos colocar esses pontos aqui, né, para a gente entender. Olha aqui. Prestem bastante atenção agora. O gráfico é uma representação de todas as relações que se estabelecem entre x e y. Por exemplo, o que é esse ponto aqui? Ó? O que é um ponto no plano cartesiano? O plano cartesiano é composto por dois eixos aqui, né? O eixo vertical é o y e o horizontal é o x. E vamos pegar esse primeiro valor que a gente substituiu. Ó. Quando o x for menos 2, y é menos 5. Então, vamos colocar isso no gráfico. Ó. Quando o x for igual a menos 2, vamos colocar aqui, ó. Quando o x for igual a menos 2, quanto que vai dar o y? O y vai dar menos 5. Então, vamos criar lá o menos 5. Ó. Menos 3, menos 4, menos 5. Então, tá lá, aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, que você acabou de criar, foi representado por esses dois que a gente criou aqui, ó. Na verdade, esse pontinho aqui, ó, o que seria? O par ordenado, menos 2 e menos 5. Todo ponto, ele tem um endereço em x e um endereço em y. Ou seja, quando o x for menos 2, o y será menos 5. Vamos pegar o nosso próximo ponto. Menos 1 e menos 3. Ó, quando o x for menos 1, eu vou ligar esse x aqui, ó,
até o menos 3. Está aqui, ó, meu segundo ponto. É o par ordenado, menos 1 e menos 3. Agora, esse 0 e 1 aqui, ó, 0 e menos 1. Quando o x for 0, que está aqui, o meu y vai ser o quê? Menos 1. Então, este ponto já está aqui, ó, em cima do eixo y. X é igual a 0 e y igual a menos 1. Agora, o ponto 1 e 1, ele vai ser 1 para x e 1 para y. Está aqui o meu ponto. E agora, o último ponto aqui, 2 e 3. Quando x for igual a 2, y vai ser igual a quanto? 3. Está aqui meu ponto. Agora, o que você percebe? Você percebe o que aqui? Que esses pontos aqui, ó, eles estão me dando a ideia de quê? Olha lá, tá vendo? Isso, eles estão me dando a ideia de reta. E essa reta aqui, o que ela é? Ela é a união de todas as relações que são feitas entre x e y. Quer ver? Vamos pegar mais um exemplo aqui para você entender isso. Ó, coloca mais um número aqui, por exemplo. Quando x for 3. Quando x for 3, o que vai acontecer? Vamos calcular isso aqui no cantinho? Ó, quando x for 3, vamos calcular aqui o f de 3. Ó, vai ficar 3 que multiplica 2 menos 1. Então, f de 3 é igual a 3 vezes 2, 6. 6 menos 1 dá quanto? 5. Olha o que vai acontecer quando você jogar isso no gráfico. Olha aqui. Quando x for 3, quanto que vai ser o y? Olha lá, tá vendo? Como é que bateu em cima? Olha lá, quando x for 3, o seu y vai ser quanto? 5. Então, todas as relações, para qualquer valor que você atribuir a x aqui, você sempre vai achar um y. E se você jogar isso aqui no gráfico, você vai encontrar esse plano cartesiano aqui, que é essa reta. A gente vai aprender mais para frente que toda vez que o gráfico de uma função for representada por uma reta, isso aqui está me dizendo que essa função aqui, f, ela vai ser uma função de primeiro grau, ok? A gente vai entender isso aqui mais para frente, tá bom? Então, vamos verificar, então, o que acontece com uma função. Como é que a gente olha no plano cartesiano se a função representa ou não, se o gráfico representa ou não uma função? A gente vai usar simplesmente o conceito para responder isso. Vamos lá? Então, beleza. Exemplo 2. Verifique se os gráficos a seguir representam ou não funções. O que você aprendeu de função? Cada valorzinho de x tem que estar associado a um único valorzinho de y, não é isso? Então, como é que vai ser a dica aqui para a gente fazer isso? Ó, nós vamos traçar retas paralelas ao eixo y. Olha aqui. Você vai traçar retas paralelas ao eixo y, tá vendo? De modo que, se essa reta paralela ao eixo y que você traçou encostar na função em mais de um ponto, isso não vai representar uma função. Perceba que cada retinha que eu passei aqui encostou no eixo y em um ponto apenas. Olha lá, vamos analisar. Ó, encostou aqui nesse ponto, aqui encostou nesse, aqui encostou nesse outro aqui encostou nesse. Você imagina algum momento aqui dessa função, que é essa curva em azul aqui, curva, mas não é reta não, todo gráfico de função a gente chama de curva, tá? Qualquer esboço de função. Então essa curva aqui em azul, cada retinha paralela que eu criei aqui só encostou em um único ponto. Então se só encostou em um único ponto, isso vai sim ser uma função. O mesmo vai acontecer aqui para as demais. Ó. Será que você imagina aqui alguma paralela aqui em algum momento que vai encostar na minha função em mais de um ponto? Ó, também não. Então, não existe aqui nenhuma paralela que toca a sua função em mais de um ponto. Então, isso também representa uma função. Então, o que a gente já viu aqui? Ó? Nós já vimos que ó, essa curva aqui é função, né? Isso aqui vai ser função. Esse aqui também é uma função. Agora esse de baixo aqui, vamos analisar junto. Ó, vamos lá, dando paralelas aqui ao eixo y. E aí, o que vocês acham? Vai ser uma função ou não vai ser? Existe aqui alguma retinha dessa que encosta em mais de um ponto desse? Existe ou não?
Não, então isso aqui também vai ser uma função, ó. Cada retinha encostou aqui em apenas um ponto. Pessoal, mas eu não estou entendendo o raciocínio. Olha o raciocínio aqui. Para esse valor de x aqui, nós encontramos um único valor de y aqui. Para esse outro valor de x aqui, ó, colocar aqui um x2, nós encontramos um único valor de y aqui. Isso vai acontecer para cada pontinho desse. Agora você vai entender esse raciocínio. O que acontece aqui nesse gráfico? Logo de cara, o que você percebe aqui? Você percebe que a sua função, ela teve dois momentos aqui, ó. Ela encostou nesse ponto aqui e nesse outro ponto aqui. O que isso quer dizer? Como é que a gente vai analisar isso? Ó, existe um valor de x, que é esse aqui, que foi associado a esse y aqui e a esse outro y aqui embaixo. Então, o que isso quer dizer? Lembra dos diagramas? Será que a gente pode ter isso aqui, ó? O que você viu lá nos diagramas? Será que isso aqui representa uma função? Não. Por que não? Cada valor de x tem que estar associado a um único valor de y. E aqui eu tenho um valorzinho de x que está associado a dois valores de y. E um valor de x não pode ter duas imagens. Então, isso aqui não vai representar uma função, tá? Não é função, ok? Então, a gente aprendeu aqui o conceito de função, analisar tanto graficamente, através de diagrama, o que representa uma função, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado aí dessa introdução ao estudo de funções.